Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado, e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos nesta 8ª da Páscoa. Hoje é sábado e nós nos deparamos justamente com esse resumo que São Marcos traz dessa questão da ressurreição de Jesus e que se deixa bem claro aqui que por parte dos discípulos estava muito difícil de entender. Não era nem de acreditar por uma falta de fé, mas por não entender. Porque eu poderia dizer que eles poderiam estar assim com essa falta de fé, embora Jesus tenha dito aqui, né? Repreendeu-os por causa da falta de fé, mas era por causa de uma compreensão. Até então, eles não tinham ainda compreendido essa questão da ressurreição. Morrer e depois estar ali de novo conversando. E é interessante que eles tiveram a experiência da ressurreição de Lázaro. Eles tiveram a experiência da ressurreição ali do filho daquela viúva de Naim, da cidade de Naim. Mas fugia ainda da compreensão. Eles viram Jesus totalmente morto. Eles viram Jesus sendo colocado ali no sepulcro. Essas ressurreições que eu acabei de dizer foram ressurreições que haviam acontecido por parte de Jesus. Jesus havia ressuscitado as pessoas. Mas agora, Jesus morrer, quem iria ressuscitar? Quem foi que proclamou, que disse, levanta-te, sai dessa situação? Não tinha ninguém. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam sofridos, meus irmãos, muito sofridos. Porque não foi fácil essa morte de Jesus. Aquela flagelação, o julgamento que foi feito de forma injusta. Depois Jesus que teve que carregar aquela cruz. Jesus estava estraçalhado. E era isso que estava na mente deles. E aí eles esqueceram do que Jesus havia dito. E embora quando Jesus havia dito que o Filho do Homem ia ser entregue nas mãos dos homens, iria sofrer muito, mas ao 3º dia iria ressuscitar, ela fala que eles não compreendiam isso. Então, a dor, o sofrimento, tudo estava fazendo parte daquela situação dolorosa que eles estavam.
E aí a Maria Madalena, junto com as mulheres, vão e falam que Jesus havia ressuscitado. Estavam anestesiados. Aí vem os 2 discípulos de Emaús, falam também, que é o resumo que está aqui no Evangelho de hoje. E eles também não acreditaram, porque fugia do âmbito da compreensão deles. Mas vocês viram que quando Jesus aparece, tudo muda. Agora é Jesus que aparece para eles. E mesmo assim, eles ficaram assim extasiados, eles felizes, alegres, mas ainda daquele jeito. Sabe quando a gente passa por aquelas situações que a gente fica assim, será que é verdade mesmo? É isso que eles estavam vivendo. Mas diante de tudo isso, o que importa é Jesus ressuscitou verdadeiramente. Agora, a nossa vida também, ela muda com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também não vimos Jesus ressuscitado, mas nós cremos, nós acreditamos que Ele ressuscitou por causa do testemunho dos apóstolos, por causa do testemunho de Maria Madalena, por causa do testemunho de 500 pessoas que o viram. Depois isso é falado também, que 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Nós cremos. Meus irmãos, isso não é história de carochinha. Não é aquela história de Branca de Neve, não é história do Lobo Mau, de Rapunzel, de Cinderela. Sim, aí são contos que trazeriam até um ensinamento por trás. Mas aqui, meus irmãos, é verdade. O Filho de Maria, o Verbo encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que veio do céu, se encarnou no meio de nós, Ele ressuscitou verdadeiramente. E aí, no Evangelho de hoje, depois de Jesus ter dado uma chamada de atenção neles, aí sim, aqui eu volto a dizer o que Jesus disse, pela falta de fé que eles tinham. Embora vocês entenderam o que eu acabei de dizer diante de tanta situação que eles estavam anestesiados, agora Jesus dá o mandamento, o envio: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. E eles foram. E aqui tem um detalhe que está dizendo os 11. Nós sabemos que eram 12, mas Judas, depois de ter traído o nosso Senhor, ele foi para a tragédia, acabou se suicidando, tirou a própria vida. Então agora são 12, são 11 apóstolos. Nós vamos ver que depois vai ser escolhido mais um, vai ter mais um para completar os 12, mas por enquanto Jesus dá esse envio, esse mandato: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Pena que a igreja não colocou na liturgia a continuação desse versículo que diz assim: ide por todo mundo, pelo mundo inteiro, anunciar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado, será condenado. Então, para que haja a salvação diante da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e diante desse mandamento, deste envio que Jesus dá aos apóstolos, é preciso que as pessoas agora creiam. Creiam em quem? Em Jesus Cristo. Creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é Deus. Ele veio do céu para nos redimir, para nos salvar. Quem crer nele será salvo. Quem não crê já está condenado. A condenação virá primeiramente por não acreditarem em Jesus Cristo, não terem Jesus como o Senhor, como Deus. E aqui essa preocupação
que eu tenho com algumas seitas que tem por aí, que eles não acreditam na divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, não acreditam que Jesus seja Deus. Também naquelas religiões que se diz ser monoteísta, que são monoteístas, o judaísmo, os judeus não acreditam em Jesus, e nós sabemos que até a morte de Jesus veio por eles não acreditarem na divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos os muçulmanos também, que eles também não acreditam que Jesus seja Deus. Para eles, Jesus é um profeta, um grande profeta, como o judaísmo também diz. Mas Jesus coloca a condição, é preciso crer nele, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer em Jesus Cristo. E depois de crer é preciso ser batizado, porque no batismo nós professamos a nossa fé, no batismo nós renunciamos ao demônio, às falsas religiões, ao pecado que Jesus venceu na cruz, e passamos a seguir nosso Senhor dizendo: eu creio em nosso Senhor. Graças a Deus, você que está me assistindo agora, você crê. É meio caminho andado para a nossa salvação. Porque, claro, crer sim, batizado sim, mas ao mesmo tempo precisa seguir os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não basta somente crer. O crer é para o pagão que ainda não se encontrou com Jesus. Mas para nós que já somos católicos, nós que já cremos no Pai, no Filho, no Espírito Santo, ou seja, cremos nesse grande mistério da Santíssima Trindade. Agora, depois que nós passamos a crer, nós precisamos também, e depois do batismo, nós precisamos seguir os mandamentos da lei de Deus, para que nós sejamos salvos. Que Deus nos conceda a graça nessa Páscoa, dessa renovação que nós fizemos no Sábado Santo. Nós renovamos o nosso batismo, que nós sigamos em frente e sejamos fiéis. E não nos deixemos enganar, não nos deixemos contaminar com as falsas religiões, com os falsos ensinamentos, porque é na Igreja Católica que nós vamos encontrar a perfeição da revelação. Ali está a plenitude de toda a revelação. E todos precisam agora atender ao chamado que Jesus fez através dos apóstolos. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Celebrar a Páscoa é viver com alegria a graça da ressurreição, a graça de servirmos a um Deus único em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que nós sejamos também instrumentos de levar a boa nova a todos aqueles que ainda não se encontraram com nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz Páscoa para você. Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia, e graças a Deus nós cremos em Jesus. Ele é Deus e Senhor. Que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Aleluia, aleluia.